Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu venho trabalhando na minha terapia e que vem se arrastando minha vida inteira. E tem a ver com o meu lugar no mundo, inclusive com esse trabalho aqui, com qualquer trabalho que eu me proponha. Nós temos coisas que vão possibilitar a gente dar continuidade, a gente crescer, a gente ter sucesso, a gente fazer nossas conquistas ou não. Porque tem vozes internas, né? Não sei se vocês já ouviram a pessoa falar, eu escutei a minha voz interior e fiz essa escolha. É preciso cuidado nesse momento para saber qual das vozes interiores você está escutando. Porque nós temos muitas vozes. Nós temos a voz interior que vem de Deus, que é conectada com a centelha divina que cada um de nós carrega. Porque se nós estamos aqui e viemos do Criador, somos uma criatura e também criadores, nós temos uma conexão com Ele. Só que essa voz interior, profunda, espiritual, ela muitas vezes está em conflito com muitas outras vozes, vozes do ego. Vozes que estão cuidando da sua vaidade, da minha vaidade, cuidando das minhas marcas, estão me defendendo, estão se colocando como minha salvadora, né? Então vai ter, e vozes sutis, que é aquela vozinha delicada, que aparentemente é frágil, que está ali me colocando, olha, você, coitadinha, é vítima, todo mundo está lhe atacando. Então a voz vítima também existe em nós. São várias vozes. Então, na hora que você estiver escutando uma direção a seguir, você estiver diante de uma escolha, é muito importante primeiro que você se pergunte qual das vozes, qual dos eus você está escutando. Inclusive, eu já fiz um vídeo aí falando sobre esses muitos eus que nos habitam. E que a gente só pode escolher qual deles a gente deve dar a voz, porque vai ter cada eu para cada área, né? Às vezes tem uns eus mais sabidos que outros. Então, um determinado aspecto da sua vida, quando você vai tomar uma decisão profissional, pode ser que aquele eu mais empoderado, que lhe protege, que lhe dá segurança, seja o eu adequado para você consultar. Então, tenha cuidado. O grande desafio nosso para viver bem é o tal do autoconhecimento. Mas, para eu me conhecer, eu preciso estar me questionando. Não aceitar qualquer voz falando de qualquer maneira. Saber o que é que essa voz está querendo quando ela me aponta um caminho. Mas eu venho trabalhando, o que eu estava dizendo, trabalhando na terapia, é o meu lugar no mundo. O direito de estar aqui e ter um lugar no mundo. Porque na minha história de vida, de alguma maneira, a forma como eu cheguei, né, que eu sou filha de mãe solteira e que eu fui criada na casa dos meus avós, então eu fiquei meio sem um lugar no mundo. Eu tinha um lugar, eu só estou aqui porque concretamente eu tive um lugar, eu tive alimento, eu tive cuidadores, eu tive uma mãe, eu tive aquelas pessoas que me protegeram e que me nutriram, por isso eu estou aqui. Mas psicologicamente, que é importante que vocês compreendam, que muitas vezes o que nos atrapalha, as vozes que estão dentro da gente, elas não foram criadas dentro de um fato, dentro de uma realidade. Elas foram criadas a partir da nossa percepção da realidade. Por isso que é tão delicada, gente, é tão sutil. Nós precisamos estar sempre nos dando o benefício das dúvidas e também muito, vamos dizer, pacientes para escutar. E então, depois de um tempo, vendo o que a gente sente a partir dessa escuta, se nós temos tristeza, alegria, raiva, a gente, enfim, escolher um caminho ou os caminhos. Então, eu venho tratando de encontrar esse lugar no mundo. Então, é estabelecer essa força que eu tenho esse direito de estar aqui, porque eu estou aqui. Se Deus me deu a oportunidade de aqui chegar, é porque eu tenho esse espaço e tenho também talentos, tenho também forças, tenho também uma série de qualidades a serem, vamos dizer, expressas aqui para contribuir com a melhoria desse mundo, para contribuir com a minha melhoria, né, para eu me tornar melhor a cada dia.
claro, consequentemente, eu já disse em outros vídeos, que quando a gente se melhora, é aí que a gente melhora o mundo. Então você sabe se você sente, se você merece, se você já se autorizou a ter um lugar nesse mundo. Como é que você pode saber se você já se autorizou, se você já se afirmou, se empoderou do seu lugar no mundo? Alguns tem uma terapia, uma filosofia, um caminho terapêutico que chama bioenergética, que eles falam do ground, que é esse aterramento, colocar os dois pés no chão, sentir suas pernas e seus pés ancorados com a terra. Porque é isso que lhe dá sustento. Se você não tiver os pés no chão, você vai estar se desequilibrando por qualquer coisa. Por uma fala de alguém, por a raiva de alguém, pela chantagem de alguém. Se você se deixa levar, e aí é uma pista, se você tem uma emoção muito volátil, ou seja, você muda muito o seu estado emocional de um momento para outro, você é muito instável emocionalmente, isso já é um sinal de que você não está ancorado, que você está sem os pés no chão. E isso atrapalha profundamente a sua vida. Você vai ter muita dificuldade em várias áreas da sua vida. Porque pense bem, como é que você vai dar continuidade a um trabalho se você está muito frágil e muito suscetível à opinião dos outros? Então, quando alguém chegar e questionar o seu trabalho, você vai se sentir fragilizado. Se alguém criticar o seu trabalho, você vai se sentir mais fragilizado ainda. Se alguém disser assim, seu trabalho não é útil, por que você não faz essa outra coisa? Que sempre chega, né? Quando a gente tem uma ideia e vai seguindo por um caminho, muitas pessoas vêm dar sua opinião, inclusive apontando outras direções. E se você não estiver bem ancorado, você vai tender a se confundir. Você vai tirar a sua energia de onde você está colocando, né, que foi a escolha que você fez, e aí você precisa colocar energia diariamente nessa escolha, mas com as críticas você vai acabar tirando e você não vai acabar fazendo nada, porque você vai estar escutando um, escutando o outro, ao invés de escutar a voz que lhe dá o direito de estar aqui, fazer suas escolhas e seguir seus caminhos. Então, o ancoramento, o pé no chão, o merecimento de estar aqui, essa sensação, que é uma sensação, não é só idealmente, eu tenho direito. Você tem que chegar a trazer esse pensamento para o seu sentimento e para o seu corpo, energeticamente falando. Você tem que ancorar a energia no seu corpo para cada dia dar continuidade àquilo que você está se dispondo, aos seus projetos. Porque o projeto, ele só vai ter vida e só vai crescer dependendo de quanta energia você coloca nele. É todo dia você precisa colocar energia nos seus projetos. Senão eles vão o quê? Se fragilizar, eles vão se enfraquecer e vão o quê? Se destruir. Eles não vão vingar, como uma plantinha, uma muda, né? Você bota uma muda, você tem que saber colocar no lugar certo e que você tem que saber cuidar dela todo dia. Se é a quantidade de sol, a quantidade de adubo, a quantidade de água, assim é com cada projeto seu. Então, se eu não estou ancorada, se eu estou à mercê do vento, que seria, o vento é um elemento do pensamento, né, do ar. Então, se eu estou à mercê dos ventos, das ideias de outras pessoas, ou mesmo de ideias muito conflituosas dentro da minha cabeça, se eu não faço uma escolha concreta e decido trazer essa ideia para o meu sentimento, acolher essa ideia, abraçar essa ideia, sabe? Ninar essa ideia afetivamente falando, desenvolver um afeto por essa ideia e depois trazer ela para o meu corpo, que aí é o momento de eu agir, de eu dar os passos todo dia, um passo de cada vez para realizar. E quando alguém chegar para questionar, você pôr o limite e diz assim, olha, eu entendo que você pense diferente, mas nesse momento eu nem queria escutar a tua opinião, porque eu já dei o tempo, já tive no tempo de escutar algumas opiniões, escutei, fiz a minha escolha e agora eu vou até o fim nessa escolha. Até o momento que eu achar que não devo. Mas nesse momento não é mais o momento de escutar a opinião de ninguém. Eu agradeço, né? Mas eu já dei o tempo, né? Porque a gente deve dar o tempo.
Antes de começar a escolher um caminho, é importante ouvir outras pessoas. É importante ouvir nossas vozes interiores. É importante se conectar com Deus, pedir inspiração. Então, encontrar o nosso lugar no mundo é um processo em que implica dedicação, implica a decisão. Eu quero encontrar o meu lugar no mundo. Consciente de que cada um de nós, vocês que estão aí me escutando, eu, meus animais, a natureza, todos têm um lugar nesse mundo, porque todos vieram através da criação divina. E essa criação divina é o que nos dá esse direito de estar aqui. É o que nos informa que nós merecemos estar aqui nesse mundo, que nós temos o que oferecer a esse mundo e que nós podemos também reverenciar as outras pessoas. Que a gente não precisa mudar a direção de ninguém também, que a gente não precisa convencer, mesmo que seja seu filho, gente, ou sua filha, ou alguém que você diz ou pensa que ama muito. E, aliás, essencialmente essas pessoas, principalmente essas pessoas, você não deve querer mudar o caminho delas. Por mais que você acredite que você sabe o que seria melhor para elas. Faça o seu caminho, respeitando o caminho das outras pessoas, honrando as escolhas dos outros. Agora, na hora que essas pessoas que você ama, ou mesmo que não ama, vier até você pedir a sua opinião e você tiver experiência para isso, porque muitas vezes a gente nem tem, a gente só tem os achismos, né? A gente só tem as nossas ideias fantasiosas, a gente não tem experiência naquilo que o outro está se propondo e a gente dá a opinião, né? A gente acaba dando a opinião como dá em time de futebol, como dá em política, sem se aprofundar verdadeiramente no assunto. Então, dar opinião em religião, em política, em futebol, sem se aprofundar, pelo menos eu considero algo muito destrutivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não dar uma opinião que a gente não tem experiência nem estudo para oferecer. Então, se você tem experiência no comércio e uma pessoa está colocando um comércio e ela pede opinião a você, você tem como oferecer sua opinião. Mas se você não tem experiência no comércio, como é que você vai dar opinião, gente? Só com base em suas suposições, né? Então, a gente precisa cada dia, isso aí também é prova de que se você dá opinião sobre coisas que você não conhece, que você não tem experiência, é também uma pista de que você não está ancorado na terra, que você está aí no mundo das ideias. E o mundo das ideias é delicado porque ele é muito fluido e pode nos enganar. Tem uma frase da filosofia oriental que diz assim: a mente mente. Por quê? Porque ela é muito conflituosa, tem muitas ideias ao mesmo tempo. É a realidade, né? É a experiência onde você teve, que você integrou pensamento, sentimento e ação, e aí resultam em experiência, é que você realmente pode oferecer algo para outra pessoa. Mas até você ter essa experiência concreta, é melhor evitar, é melhor ter cuidado, não falar sobre um assunto que você não explorou concretamente na sua vida. Então, gente, eu tenho meu lugar no mundo, eu estou trabalhando isso concretamente, trazendo essa energia para o meu corpo, fortalecendo esse meu lugar, colocando os limites para quem eu preciso colocar, abrindo as portas do meu coração e da minha vida para quem eu vejo que honra, que respeita, que me valoriza, né? Então, abrir para quem nos valoriza e fechar para quem nos desvaloriza. E isso é um processo de aprendizado de quem está aos poucos colocando o pé no chão. Ô, Laura, cadê tu que não viesse aqui hoje? Então, gente, eu agradeço vocês demais por estarem aqui comigo. É sinal que vocês estão devagarinho também, porque esse é um exercício meu de ancoramento. Estar aqui com vocês é uma disposição de construir esse lugar e de manter construção e manutenção de um lugar de autoconhecimento, de troca de experiência, de cura. Então, isso aqui também é um exercício de ancoramento para mim. E vocês que me acompanham também devem estar nesse mesmo exercício. Vamos emanar a energia de
aterramento, de ancoramento, vamos estar realizando nosso projeto, nossos projetos, nossos sonhos, porque nós temos direito a isso. Nós temos um lugar nesse mundo e viemos aqui com todas as possibilidades de realizar aquilo que a gente quer realizar. Então, gente, obrigada por estarem aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem como você se inscrever. Se você não sabe, peça ajuda a alguém. Acione aí o sininho para receber as notificações quando a gente coloca o vídeo. Dê um like, faça comentários. Estamos aqui para a gente se reconhecer como gente de direito, de força, de coragem e de muita amorosidade. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.